Então, vamos lá, galera, vamos começar aí. Bem, meu nome é Leonardo, sou engenheiro agrônomo, tutor do curso de agronomia da Faculdade Anhanguera de Itapeva, desde agosto de 2018. E vamos falar, galera, aqui um pouquinho sobre a carreira de engenheiro agrônomo. Bem, meu nome é Leonardo, formação, sou engenheiro agrônomo, atribuições, mercado de trabalho, da Faculdade Anhanguera de Itapeva, tudo que envolve desde a formação agosto de e o 2018. pós-formação do engenheiro agrônomo. Vamos lá, galera, vamos começar aí Sobre a carreira do engenheiro agrônomo. Bem, Começar meu aqui nome é Leonardo, formação, sou engenheiro agrônomo, atribuições, mercado de como trabalho, ser um engenheiro agrônomo, visto que é uma profissão desde muito agosto de eclética, né? 2018. E Pós-formação para do isso, engenheiro agrônomo, galera, vamos começar compartilhando com vocês aqui Bem, uma meu apresentação nome é Leonardo, sou PowerPoint, engenheiro agrônomo, atribuições, para que fique mercado de bem trabalho, visível a vocês tudo que eu estou falando, que é uma profissão muito eclética. Então, galera, vamos lá. Vamos falar um pouco das atribuições, formação, perfil profissional e o mercado de trabalho. Vamos lá. As áreas de conhecimento que nós estudamos na faculdade, as áreas de conhecimento básicas, né? Vocês lembram que eu disse que é uma formação bem eclética? Aqui vocês vão conseguir visualizar a forma que nós conseguimos ser a formação em si, tá? 23% do nosso curso são feitos por disciplinas das áreas biológicas, biologia geral, biologia vegetal e animal, certo? Por quê? Porque tudo que envolve a planta em si, fotossíntese, as células em si, tudo está na área biológica. Então a gente estuda muita biologia. As áreas humanas. Ah, mas por que eu vou estudar áreas humanas na engenharia? Muito, você precisa muito. Você precisa ser comunicativo, se expressar da maneira correta, certo? Você precisa ter essa formação para que você consiga passar o seu conhecimento à frente. Metodologia científica e tecnológica. A gente precisa ter uma metodologia para os nossos estudos, para as nossas tecnificações, certo? Aí começa as áreas exatas, que também fazem parte do conhecimento básico de engenheiro agrônomo. 62% do nosso curso contempla a área exata. Matemática, física, química, estatística, expressão gráfica, informática, cartografia, astronomia, fluidos geofísicos. Tudo isso. Matemática, vai fazer muito cálculo, vai calcular muita coisa. Parte física, a gente faz muito cálculo de física. Um cálculo simples de física, velocidade de máquinas. Parte química, as reações da planta, as reações de nutrientes com a planta, certo? Estatística. O nosso trabalho basicamente é comprovado pelas estatísticas, né? Que a gente coloca em expressão gráfica. A informática, que hoje é presente em tudo, né? Vamos lá, para frente um pouquinho. Aqui já começam as disciplinas profissionalizantes, né? As grandes áreas que a gente pode chamar assim.
da produção vegetal, fitotecnia, a produção em si, desde o plantio até a colheita, produção animal, sim, a gente faz parte também de produção animal. A gente pode atuar na parte de alimentação animal, tá? Biotecnologia é o que mais vem se expandindo, né? Vamos dizer, o que podemos falar de biotecnologia? A biotecnologia vem aí dos processos de etanol, tudo, combustível em si vem da biotecnologia, certo? Engenharia de biosistemas, processamento de produtos agropecuários, processamento industrial, sim, a gente também trabalha em indústria. Economia, administração e sociologia rural. Vocês lembram que eu falei lá de sociologia rural? No intuito de comunicação, expressão, a sociologia rural é nada mais do que uma extensão rural. É você ter o contato no campo e você passar o seu conhecimento aos agricultores, certo? A parte econômica, administração. A maioria das fazendas hoje é administrada por um engenheiro agrônomo, né? Ele gere tudo, desde a compra de implementos, de insumos, e a parte de negócio, de economia, não fechar contrato de venda, essas coisas, tudo. Recursos naturais, acho que nem preciso falar muito, envolve muito a nossa carreira, o manejo ambiental em si, como a gente lida com a parte ambiental da natureza, certo? Vamos lá para frente. Aqui, como eu já falei um pouco de fitotecnia, aqui já começa a se expandir mais a nossa atuação. Vai desde da fisiologia das plantas, genética e melhoramento, floricultura, fitossanidade, microbiologia, vocês lembram lá a biologia, eu falei, fitopatologia, uma área de grande importância, né, uma área que lida com as doenças das plantas, creio que aliado ali entomologia, fitotecnia, são áreas de maior importância hoje na agronomia. Manejo integrado de pragas. Galera, o manejo integrado de pragas é uma prática muito legal. É uma prática que visa a redução de custos e com manejo sustentável, entendeu? Vocês usam a tecnologia que vocês têm em campo para que isso ocorra. O que mais que eu posso falar? Nutrição de plantas e adubação. Lembra que eu citei lá em química, muita interação da planta, acontece muito o processo químico nessa parte. Sistema de produção e agropecuária. Isso é tudo que vem falando ali na fitotecnia, né? Agropecuária envolve os animais. Então, o sistema de produção envolve desde armazenamento, tudo. Silvicultura, né? Parte florestal, mais uma parte florestal, mas também que a gente tem essa formação, né? Do item 11 ao item 16, é uma área que engloba nossa carga horária de aulas, uma área mais da área florestal, tá? Mas que a gente também tem essas atribuições. E uma nova, vocês já devem ter ouvido falar muito, pessoal que já está no curso, que já é da área, ILPF, a integração lavoura, pecuária e floresta. Realmente é uma integração. São plantados a floresta, né? Eucalipto, pinos, lavoura, você planta no meio e introduz o gado, né? A pecuária. É uma integração que tem dado muito resultado
e tem sido bem utilizada no Brasil. A área de produção animal, como eu estava falando, zootecnia, fisiologia animal, genética, melhoramento de animais, microbiologia de animais, piscicultura, aquicultura, sistema de produção agropecuária, integração lavoura-pecuária. Notem bem que aqui só lavoura-pecuária, não tem a parte da floresta, só o ILP. Tá. A biotecnologia, como eu falei para vocês, a parte de etanol, de combustíveis em si, genética e melhoramento, dessa parte também, microbiologia. Esses asteriscos são áreas que pertencem a mais de uma grande área. A biotecnologia, o genético e melhoramento, faz parte da produção vegetal, faz parte da produção animal. Então, são áreas que englobam mais de uma. E aqui a parte industrial, como eu disse, processamento de produtos agropecuários. Notem ali de novo, a microbiologia. Tá? Ela está presente em quase tudo, né? Então, a gente estuda bastante biologia. Aqui, o processamento de produtos agropecuários já engloba ali desde pós-colheita, dizendo assim, principalmente de frutos, também vai do armazenamento, tá? Engenharia de biosistemas. Olha a quantia de disciplina que temos em biosistemas. Irrigação. Galera, irrigação é uma área de grande expansão, tá? Estudos aí dizem que a área irrigada tem uma produção de 2,7 vezes maior que uma área não irrigada. Então, uma área que tende muito a crescer a nossa agricultura, tá? O que mais que a gente pode falar aqui, ó? Construções rurais. Sim, a gente pode assinar muitas construções rurais. Claro, desde que você tenha qualificação para aquilo, né? A gente não pode ir assinando assim, tá? Máquinas e motores, mecanização agrícola, transporte agrícola, tá? São tudo engloba essa engenharia de biosistemas, que é da nossa formação. E aqui uma área que eu acho bem legal, que muitas vezes é deixada de lado, mas eu acho que vem se tornando cada vez mais vivo dentro da nossa agronomia, tá? Comunicação, ética e legislação, certo? Temos que ser comunicativo, temos que ser ético e respeitar as leis, certo? Economia agrícola, como eu falei para vocês lá, fechar o contrato, negociação, toda essa parte. Então, envolve uma grande área aí, que também é contemplado por nós, tá? Administração agrícola, lembra que eu falei lá do pessoal que administra grandes fazendas, né? Eles fazem toda a gestão da fazenda. E as fazendas hoje, elas se tornaram empresas, né? Não é só um simples negócio, uma atividade rural. Ela é uma empresa. Né? É uma empresa de grande porte, ela gere muitos recursos, muito investimento, tá? Extensão rural e sociologia. Extensão rural, galera, é você passar o seu conhecimento. Você está em loco na zona rural, passando o seu conhecimento, ensinando, tecnificando mais o meio agronômico, tá? Sociologia, você lidar com aquelas pessoas do campo, tá? Você não vai poder chegar lá e falar de forma científica as coisas, formal. Você vai ter que saber lidar com aquilo. Otimização de sistemas agrícolas. Hoje o mundo gira em torno de otimização, né? Todo mundo quer otimizar o seu tempo, tá? Política de desenvolvimento rural.
isso é o que mais precisa, né? Uma política para que ocorra um desenvolvimento rural, né? Então, nós temos uma formação, uma disciplina disso, e que com certeza vai ajudar muito o desenvolvimento da nossa agronomia. Gestão empresarial e marketing do agronegócio. Lembra lá na administração que eu falei que as fazendas hoje se tornaram uma empresa? Então, a gente tem que aprender como gerir elas, né? Então, já tem uma disciplina, gestão empresarial e marketing do agronegócio. O marketing também pode englobar na economia, né? A gente precisa ter o marketing, aquela propaganda do nosso produto, certo? Como que um pequeno agricultor, né, de frutas, através do marketing, tá legal? E os recursos naturais e manejo ambiental, de como a gente vai gerir esses recursos que o nosso Brasil é abundante de recursos naturais, de água, solo, né? Só basta a gente ter o conhecimento desses recursos naturais e saber manejar certo, né? Da forma correta. Você não pode só usar o solo intensivamente ali sem nem ao menos cuidar um pouquinho entre uma safra e outra, né? Certo? Então aí engloba toda essa parte de cuidados com os recursos naturais e com cuidado com a utilização dos recursos naturais, tá? Aí a formação do profissional em engenharia agronômica, tá? Currículo escolar. É uma base sólida, a base sólida ali engloba química, física, biologia, matemática, certo? Então inclui os aspectos econômicos, lembra lá que a gente falou economia rural, administração, gestão empresarial, sociais e ambientais. Ambientais a gente acabou de falar, recursos naturais e manejo social, a extensão rural, certo? Outra coisa muito importante na formação do profissional de engenharia agronômica, que eu posso falar que a Anhanguera prioriza muito isso daí, né? A ênfase em atividades práticas. As nossas atividades práticas são excelentes e no meio da agronomia você aprende colocando a mão na massa, certo? Você sentado na carteira em sala de aula, claro, você agrega muito, 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 né? Ele abre a sua mente, você sabe lidar com N situações, mas as atividades práticas realmente são os nossos diferenciais, tá? Priorizar estágios. Os estágios são muito importantes, galera. Eu fiz um estágio que, assim, eu decidi fazer com peão mesmo, sabe? Porque são esses que nos ensinam, né? Esse que mostra pra gente na prática mesmo, ali do dia a dia, no campo. Para mim foi muito importante, agregou muito valor para minha formação. E a parte participativa, pessoal, seminários, experimentos, congressos, reuniões, agora em época de pandemia, né, tem muita palestra online, muito seminário online, então é uma possibilidade aí que aumenta, porque há seminários, eu queria muito ir num seminário, por exemplo, que era lá em Foz do Iguaçu, mas já demanda de dinheiro, tempo, coisa que eu não conseguiria. Então hoje já, devido à pandemia, já vai ser online, já vai impossibilitar que eu possa assistir uma outra palestra que eu me interesse, tá? Aí, como a gente estava falando lá, ó, a base sólida das disciplinas obrigatórias, né? Matemática, química, ampla formação, generalista. Vocês lembram que eu disse no começo que a nossa profissão é muito eclética, né? A gente não sabe se é um biólogo, um engenheiro civil, é um engenheiro florestal, um veterinário, um zootecnista. Então, é uma ampla formação, né? Interdisciplinar, tá? Aqui as disciplinas optativas, né? O estágio curricular obrigatório, o TCC obrigatório e opção de especialização. Cada um se especializa numa área. Eu gostaria muito de me especializar na área de solos,
nutrição de plantas, né? Mas eu já conheço gente especializado em entomologia, que é uma área muito legal, em fitopatologia, que é outra área muito legal, tá? Aqui, galera, só uns dados da evolução do número de cursos de engenharia agronômica no Brasil. Esse foi o último dado divulgado pelo MEC, tá? Mas em uma pesquisa em 2017, não oficial, as faculdades já cresceram para 292, tá? O Sudeste é o que concentra as maiores faculdades, 60, e nesse estudo, 69, tá? Um gráfico simples que mostra a ascensão da agronomia no Brasil. Perfil profissional, acho que o perfil é o que todo mundo pensa, né? Diante de uma formação tão ampla, qual o meu perfil? Como é que eu devo me posicionar quanto a isso? Vamos falar um pouquinho disso aí, tá? Profissional demandado pelo agro. Tá? A formação adequada refere-se a todas aquelas disciplinas, tá? Desde biologia, matemática, até mecanização, marketing rural, tudo. Essa é uma formação adequada, que você saiba lidar com diversas situações. Tá? Atualização constante. Isso aqui é constante mesmo, galera. Constante mesmo. Por quê? Leis, por exemplo, toda semana muda a lei. A gente está cansado de ver que uma semana tem um entendimento, na outra semana já sai outro decreto. Então vão desde atualizações constantes de leis, atualizações constantes de processos, de novos nutrientes que entram no mercado, novas sementes, novas variedades de plantas. Então, uma atualização constante de vários manejos, bem informado, né? A gente sempre tem que estar lidando com hoje em dia a informação fica muito mais fácil, né? Devido à internet. Então, a gente consegue se informar rapidinho. Quero saber qualquer coisinha, eu vou lá no Google, digito, já aparece tudo para mim, né? É bem fácil eu lidar com isso. Aprimoramento das características mais importantes. Como eu disse lá para vocês, eu gosto muito da área de solos, nutrição de planta. Então, a gente tem que tentar aprimorar as características que a gente tem. A minha característica, eu gostaria de lidar com essa parte. Então, vamos aprimorar essas características aí, né? Talvez uma especialização, cursos, entre outros. Tá? Agora, umas características pessoais que são importantes. Como que eu posso dizer para vocês? É uma característica que um empregador, talvez, procure em todos. É difícil a gente englobar tudo, né? Ser perfeito, ser o sonho de todo mundo, mas eu creio que devagarinho a gente chega lá, né? Então, liderança, comunicação, decisão, organização, é uma coisa que é imprescindível na agronomia. Você tem que ter liderança para você trabalhar, proatividade, né? Uma comunicação, essa comunicação tem que ser limpa, clara e honesta, certo? Capacidade de decisão, né? Tomada de decisão e organização. Áreas que demandam de uma grande organização. As janelas são muito pequenas, aquele dia você tem que fazer aquele dia, você não pode perder nenhum dia, né? Então são áreas que demandam muita precisão. Então, possuir habilidade de trabalhar em equipe. Hoje as grandes fazendas têm muitos funcionários, você nunca está sozinho. Então você tem que ter essa capacidade de trabalhar em equipe. Tá? Ser curioso e criativo. Sim, você tem que ser muito curioso. Muito curioso. Você tem que correr atrás de tudo, né? E a criatividade no campo, de repente você está lá
bem no meio da sua plantação. Você não tem condição de voltar, você tem que se adaptar, né? Sua capacidade de se adaptar tem que ser muito grande. Tá? Ser ético, mais uma vez, galera. A ética é importante em qualquer profissão, né? Claro. Mas creio que na nossa, pela importância, a gente tem que procurar ser o mais ético possível. Ser flexível. A flexibilidade na agronomia é algo que já demanda desde quando você entra no seu curso, né? Você está tendo uma disciplina de biologia e daqui a pouco você já vai fazer cálculo. Então, flexibilidade vai permanecer por toda a sua vida. Ser capaz de resolver problemas práticos. Aí engloba a criatividade. De repente você precisa fazer um ajuste ali, outro aqui, de maior necessidade para que seja sanado o problema depois, né? E o principal, galera, que coisa que não pode parar, gostar de pesquisas e de estudos, né? Não tem como você ficar na agronomia e você não pesquisar, não estudar. Não tem como. Você tem que sempre estar se atualizando. Então, tem que gostar muito de estudar. A agronomia não é fácil, não. Investir nas competências. Ó, mais uma vez, a ética. Ética, responsabilidade, comunicação, relacionamento, né? Lembra lá que vai da liderança, organização, né? Espírito de equipe, que é o trabalho em equipe, objetividade, né? Você tem que ser objetivo, né? Liderança, empreendedor, certo? Conhecimento técnico, adaptar, a gente tem que se adaptar a tudo, tem que tentar ter o maior conhecimento possível, porque engloba muita coisa. Visões global e processual. É isso aí, você tem que ter uma visão global de tudo e saber o processo de cada área. Falar um pouco do mercado de trabalho, galera. Mercado de trabalho, na nossa área, assim, não tem muito o que a gente falar, né? O pessoal que já está na área, o pessoal que está no curso, creio que e até mesmo os pessoais que estão aprendendo, estão ouvindo mais devido à crise, essas coisas. O que a gente pode falar? A agronomia, ela gira em torno de 22 a 23% do PIB do Brasil. Ou seja, praticamente 25% aí do PIB nacional vem do agro. 33% dos empregos estão no agro. Essa pesquisa foi feita em 2015, essa de 33% de empregos, certo? Então diz que a cada 3 pessoas empregadas, uma está no agro. Tá vendo o tamanho que nós somos? O ano passado, 43% das exportações do Brasil vem do agro. O agro exportou, né? Aqui um valor bruto da produção no Brasil, 2019 e 2020, em bilhões, tá? Só para conhecimento, a soja, né? Todo mundo ouve falar. Em 2020, o faturamento bruto da soja, 175 bilhões, certo? Olha o tamanho disso. Agora você pega o PIB comparado com isso. Pegue outras grandes áreas, comércio, essas coisas comparado com isso. Tá? Tem uma previsão, se não me engano, agora de acordo com a Conab, foi colhida nessa última safra 120 milhões de toneladas de soja. Tem uma previsão da própria Conab, junto com o Ministério da Agricultura e outras empresas ali,
que dizem que até 2030 o Brasil vai estar produzindo 300 bilhões de toneladas de soja. Olha o tamanho que isso vai ficar. Então, realmente, quem paga a conta do Brasil é a agricultura. Vamos seguir? Aqui um gráfico, uns slides só para vocês entenderem o que representa a representatividade de cada produto em si. Antes da porteira, se refere ali dentro da sua fazenda, né? 10% do PIB do Brasil está ali. Ali está insumos, máquinas, seguro, planejamento, financiamento. Tá? O dentro da sua porteira. 25% do PIB do Brasil está ali, dentro da sua porteira. Certo? A produção em si, né? Desde o plantio, a colheita, armazenamento, assistência técnica, isso engloba nós, tá? E o depois da porteira, depois que você vende, né? 65% do PIB do Brasil está ali. Também o armazenamento, o transporte, agroindústrias, os produtos a serem processados, mercado externo, as exportações, né? Ela é muito grande mesmo. Um dado do Confea, certo? Que dizem que 2019 fechou com 105.291 agrônomos no Brasil, certo? E esses com registros nos seus respectivos CREA, tá? O número de engenheiros agrônomos necessários. A gente sabe um número necessário? Não, né? É difícil a gente saber. São Paulo demanda X agrônomos. Mato Grosso demanda 10 vezes mais de agrônomos, né? Então, a gente não sabe especificar o número de engenheiros agrônomos necessários. E devido à formação ser muito eclética, você pode ir para muitas áreas, fica difícil da gente quantificar isso, né? Agora vamos falar um pouco dos tipos de trabalho, tá? Setor público, a gente pode trabalhar no setor público. Ensino em universidades, colégios técnicos, pesquisa. A gente pode trabalhar num instituto, no IAC, por exemplo, Instituto Agronômico de Campinas, faz muita pesquisa, essas coisas. Assistência técnica, extensão, né? Assistência técnica, a gente pode trabalhar na CAT. Fiscalização, a gente pode trabalhar em barreiras sanitárias, essas que a gente encontra na divisa de estados, essas coisas. Setor privado, empresas, pode trabalhar desde o planejamento do crédito, seguro, bancos, por exemplo, certo? Insumos, na produção, distribuição, sementes, mudas, todo esse processo de nutrientes, tudo a gente pode trabalhar. Essa parte de máquinas e equipamentos, da venda, a distribuição, a comercialização, né, de tais. E aqui a gente vai para comercialização, transporte e armazenamento. Lembra lá que vai economia agrícola, essas coisas, né? A gente atua nisso aí, nessa comercialização, na logística, no transporte e tal, e no armazenamento. Hoje as grandes fazendas todas têm secadores, silos. Então a gente atua nessa parte também. A transformação é o processo, por exemplo, que eu já citei aqui do etanol. Ele é um produto que vem da cana, né, que é processado em usinas, né? Agroindústria, muitas matérias-primas, né? E aqui, mais uma vez, também o setor privado, de ensino, pesquisa e assistência técnica. Aqui a gente pode usar a prestação de serviços. A gente, como patrão autônomo, né? Está escrito ali.
Você pode prestar um serviço terceirizado, pode ser uma assessoria, pode ser um consultor, né? Você ter a sua consultoria. Eu presto consultoria na parte de entomologia, né, de pragas. Então, aí fica a decisão de cada um, como que vai se colocar no mercado. O emprego formal ou o dono do próprio negócio. Tá legal? Aqui mais áreas que a gente pode trabalhar, né? Agroenergia, como já citei, do etanol, biotecnologia, agricultura de precisão, que é o que mais vem crescendo, né? A tecnificação no campo é muito grande. Hoje, muita coisa que chega nos grandes centros já estão na fazenda, né? Já tratores autônomos, isso daí já é uma realidade para nós. Processamento de alimentos, a gestão da produção, você pode gerir, né, essa produção, você pode, desde a comercialização, essas negociações, tudo, parte de mecanização, trator, implementos, plantadeiras, tudo, logística. Lembra que eu citei lá para vocês o transporte, logística de tal. E a informação. Lembra que a curiosidade, criatividade e a proatividade, você sempre tem que estar muito bem informado para você lidar com aquilo. Aqui, galera, eu fiz um slide, basicamente dizendo os nossos campos de atuação e uns exemplos. Eu coloquei como sombreamento, mas são profissionais que também podem atuar, para vocês verem a interdisciplinariedade da nossa formação e da nossa carreira, né? Então, vou citar alguns aqui que eu acho legal. Produção vegetal, um engenheiro florestal e um biólogo pode fazer. Processamento de produtos agropecuários, engenheiro de alimentos, nutricionista. Vocês já pensaram que a gente pode fazer algo parecido com um nutricionista? Difícil, né? Aqui, engenharia de biosistemas, ó, ali está engenheiro civil, meteorologista, recursos naturais e manejo ambiental. Tá ali arquiteto, urbanista, biólogo, tá? Perfil profissional do agro brasileiro, engenheiro agrônomo, tá? O que a gente pode falar? O que eu acho perfil profissional do agro brasileiro? Ele tem que ser um cara extremamente qualificado e que saiba lidar com o público rural. Eu acho que essas são uma das maiores, a capacidade de comunicação de um agrônomo tem que ser muito grande. E, claro, né, a qualificação técnica também. Ó, vejam bem, 12% dos produtores no Brasil são responsáveis por mais ou menos 85% da produção nacional, certo? Ou seja, uma grande minoria dos produtores rurais são responsáveis pela grande maioria da produção nacional, certo? Por que isso? Porque eles têm a tecnificação, eles têm uma assistência maior, certo? Então, ali 88% do resto dos produtores rurais ou são agricultura de subsistência, são pequeno agricultor, agricultura familiar, certo? Essa tecnificação que vem dos 12% dos produtores devem chegar até o restante. Devem chegar ao tamanho que a gente ainda pode crescer, certo? Então, eu creio que um principal profissional do agro brasileiro, ele tem que ter uma qualidade de passar o conhecimento muito grande, tá?
Aqui eu coloquei um juramento no colação de grau, a título de curiosidade para vocês, né? Juramento que a gente faz lá no final do curso. Eu fiz, espero ver muitos dos alunos presentes aí que façam, né? Aqui um dado do CREA. Lembra que eu bati muito em ética, né? Código de ética profissional, tá? Ele é muito, como que eu posso dizer para vocês? Ele está muito do nosso lado quando a gente age da forma certa, tá? Então, eu espero que os profissionais sejam baseados em éticas, né? Responsabilidade, organização, tá? É isso que a nossa agricultura precisa. Um profissional, muita ética, muita responsabilidade, muita qualificação, tá? Princípios éticos da profissão, bem social e cultural, tá? Bem social, vejam bem social. É você querer o bem de uma sociedade. A gente alimenta o mundo, né? A gente alimenta o próximo. Então é você querer o bem, fazer isso com responsabilidade, tá? Título de honra, nosso título, engenheiro agrônomo. Cumprimento de compromissos, responsabilidade, prática honesta, exercício sustentável e interesse coletivo. Por que interesse coletivo, galera? Bem social. A gente alimenta o mundo. Eu coloquei uma frase que eu gosto muito, quero até falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Eu vou ler aqui para vocês. A única utopia que os agricultores carregam consigo é a utopia da esperança. Esperança que dias melhores virão, que o suor de seu trabalho seja valorizado, que sua contribuição social seja, de fato, reconhecida. Eu não, eu tenho certeza, posso falar para vocês, que a prosperidade econômica do Brasil, no longo prazo, depende muito da solidez da agricultura. Vocês lembram um pouquinho atrás que eu disse que quem paga a conta é a agricultura? Tá? A conta do Brasil só fecha quando a agricultura produz. Tá? É a gente que move esse país. Tá? É a gente que está movendo o mundo. Tá? Tudo está em recessão. No Brasil, não. A agricultura, não, no Brasil. Né? Nesse trimestre, comparado com o trimestre passado, aumentou 1,9% do PIB da agricultura. Então, vejam bem, acho que nem a expectativa do PIB nacional de crescimento no ano não chega a 1,9%. Mas nós, em um trimestre, a agricultura, em um trimestre, já cresceu 1,9% comparado com o trimestre passado. Certo? No quadrimestre, as exportações cresceram 11%. Tá? Então, vejam o tamanho que é a agricultura. Tá? E a valorização é o que todos sonham, né? Ah, mas tá lá no campo. Muita gente, a grande maioria dos brasileiros, talvez nunca tenha visto semear nada, né? Mas precisa do que foi semeado na mesa. Então, essa valorização que a gente busca, né? A nossa contribuição social é muito grande. E sem nós não existe nada, né? Essa é uma frase de um agrônomo que eu considero um dos maiores que já teve nesse país. Dirceu Gassen, quem conheceu sabe da importância dele para a agricultura em si. E eu acho uma das maiores frases que eu já ouvi: para ser contra, basta negar sem saber.
Para evoluir é necessário conhecer, saber e compartilhar. Dirceu Gassi. Galera, voltando aqui. Apareceu um pouquinho, né? Só um minutinho, galera, ativando aqui. Então vamos lá, galera. Para não ficar muito extenso, muito chato, eu creio que a nossa agricultura deve se desenvolver baseado na ciência. Que a gente, baseado na ciência, na tecnificação, qualificação, a gente vai cada vez se desenvolver melhor para que a gente ocupe o lugar de destaque que merecemos, né? E tudo isso se deve ao engenheiro agrônomo, que é ele que busca, que estuda, que fazem os melhoramentos, tudo isso, né? Comercialização, tudo passa pelo engenheiro agrônomo. A gente é um profissional muito eclético, nós somos, né? Os profissionais, muitos não sabem o tamanho da profissão de engenheiro agrônomo. Acho que é simples, né? Vai lá, plantam, faz uma plantinha lá, tira facinho, né? Colhe fácil, mas não sabe o trabalho que demanda, tudo isso, tudo que envolve a carreira do engenheiro agrônomo. É de uma formação interdisciplinar, que tem um mercado muito grande, vasto, indispensável no Brasil e no mundo, devido à sua importância, tá? E eu creio que a gente tenha que fazer agricultura baseada em ciência, e sendo assim a gente vai ocupar o nosso lugar de destaque, nosso devido lugar de importância, né? Visto que quem paga a conta somos nós. É até meio hilário a gente falar isso, mas nós movemos o Brasil e uma boa parte do mundo. Galera, por aqui é o que eu cumpria dizer a vocês, tá? Eu fico muito contente com todo mundo que tenha participado. Quem quiser essa apresentação de slide, entre em contato comigo. Pelo Instagram, eu não tenho Facebook. Instagram é Leonardo Loureiro. Eu encaminho essa apresentação para quem quiser. Quem quiser tirar dúvidas, falar mais um pouquinho, bater um papo sobre o que foi falado aqui, tiver sugestões, tá? Também pode falar comigo lá no meu Instagram, tá? E fico por aqui, na esperança que dias melhores virão e que nós voltamos à normalidade logo, tá bom? E logo espero muito estar em sala com os alunos que aqui estão, nas aulas teóricas, nas aulas práticas. Fica aqui meu abraço a todos. Uma boa noite. Fiquem com Deus.